do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da divina vontade a minha alma. Dai-me a tua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, e eu te amo, Pai. Partilha Livro do Céu, volume 2, 69, setembro 2 de 1899. O confessor deixa-a livre. E ela vem dizer, né? Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Quando ela recebeu, né, a palavra de não precisar ficar na obediência, o coração dela se reviveu, né, se alegrou, né, se reviveu de novo. Se a reviveu um pouco, né, mas com tudo isso não deixava de estar dilacerado por mil maneiras, mas ainda mesmo assim ainda continuava dilacerado por causa das dores, né, de Jesus, de toda a privação que ela tinha vivido, né, de Jesus. Porque a obediência, quando via que o coração se tinha, e nesse tempo que ela estava na obediência, nem podia nem ela pensar, né, em Jesus, ficar pensando, que aí a obediência já tinha o ciúme, já vinha, né, que o coração se detinha um pouco mais em busca do seu Criador, quando ela se colocava pensando, estava em busca, né, do Criador, para descansar um pouco, mas aí, então ela vinha, né, a obediência, como se quisesse repousar nele. Ela estava querendo repousar em Deus, né, no Criador, nele, repousar nele, porque estava sem força. Então ela queria buscar forças em Jesus. Vinha-me em cima, e aí a obediência vinha-me em cima com suas armas e me feria toda ela por causa, né? Porque tinha ciúme, ela tinha que obedecer, ficar, não pensar mais em outra coisa, né? Além de estar na obediência. E além disso, esse ter que repetir, né? Ela ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver. Não venha, não posso conversar porque a obediência não quer. Então ela já não queria mais proclamar esse refrão, né? E era para mim a mais atroz e cruel martírio, quando ela achava difícil, doloroso, duro, como um martírio, né? Proclamar essa frase de não poder falar com Jesus. Então, meu doce Jesus, encontrando-me e eu em meu estado habitual, quer dizer, ela já estava no estado habitual dela, não estava mais na obediência.
veio e eu lhe manifestei a ordem recebida, que ela tinha recebido. E ele se foi, né? Quando ela fala com ele, ele se foi. Aí, uma vez, enquanto eu lhe dizia, e ela vai falando, enquanto ela dizia a Jesus, não venha, que a obediência não quer, ele disse para ela, disse-me, ele diz, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas arcebispas penas, as suas lhe parecerão pequenas. Se nós estamos olhando para a paixão de Jesus e meditando nela, na paixão de Jesus, a gente vai perceber, aí a Luísa também, né? Perceber que a dor dela, né? Olhando para a dor de Jesus, tudo aquilo que ele estava vivendo lá na paixão, né? Na cruz, ela vai perceber, nós vamos percebendo também, né? É para a gente perceber que a nossa pena, as nossas dores, né, parecerão pequenas. Aquilo que a gente está vivendo vai parecer que é pequeno diante das arcebispas dores de Jesus, da paixão de Jesus. E ao considerar, né, a causa pela qual, né, considerar a causa pela qual Jesus sofria tanto, né, dores imensas, e que foi o pecado, por causa do pecado, dos nossos pecados, os menores defeitos, aí a gente vai perceber que os menores defeitos lhe parecerão graves, que a gente vai pensar, da gente meditar, que a gente não vai poder, né, ficar machucando o coração de Jesus, nós libertar-nos de todos os defeitos, mesmo dos menores. A gente vai ver que até os menores defeitos doeu tanto em Jesus. E a gente vai perceber que são muito graves, mesmo os pequenos. E a gente não querer mais estar vivendo esses defeitos, mesmo os pequenos, né? Em troca, se não olhar em mim, que ele veio dizer, em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhes parecerão pesadas. Aí a gente vai pensar, e qualquer coisinha a gente vai estar achando que está grande demais, pesando demais, e a gente já começa a reclamar, porque a gente não leva em consideração, né, as, as dores, as penas de Jesus. A gente vai ficar olhando para a gente mesmo, e não pode. Como a Luísa estava pensando, olhando, querendo olhar para ela. E a gente vai achar que as menores penas lhe parecerão pesadas, que está tudo difícil. A gente já vai começar a reclamar sobre os defeitos, né? E os defeitos graves, e os tomará como coisa de nada. Os defeitos graves. Se a gente acha que as penas pequenas estão pesadas, e aí os defeitos graves, a gente vai tomar como se fosse coisa de nada, né? A gente achar que não é nada e vai continuar pecando. Então a gente tem que olhar para a cruz e ver a paixão de Jesus. E por tudo, porque ele estava lá vivendo tudo aquilo, né? Na cruz, e por a qual foi a causa, que foi os nossos pecados. A gente tem em mente que foi o nosso pecado, olhando para a cruz, para não achar que os nossos pecados, graves defeitos, não é nada. A gente tem que ver que é grande demais, que até os pequenos são grandes. Paz leva Jesus a viver a paixão por isso, por causa desses pecados pequenos nossos e dos grandes, né? Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar essa obediência, disse-me. Aí ele disse para ela, não, pode dizer-lhe o que quiser e ter o quanto queiras. Quer dizer, podia ter Jesus o quanto quisesse, que estava livre, né? Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto que fazer com esse guerreiro tão potente, que era a obediência. A obediência é um guerreiro potente,
que Ele está sempre vigilante, nos vigiando, para que a gente não caia na desobediência, mas sim só na obediência, ficar na obediência. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria morte. Se ela continuasse na obediência, ele teria recebido a morte, né? Mas me teria feito fazer uma grande ganância, que era o desejo que ela tinha de morrer mesmo, porque ela morrendo já ia logo de encontrar com Jesus e ficar com ele sempre, né? Uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem. Ó. Ela tinha esse desejo sempre no coração, era uma ganância para ela. E se unir a Jesus, o sumo bem, ficar sempre com ele, sem ter nenhuma interrupção, né? E não há de intervalo, aí não teria nenhum intervalo, é estar sempre com Jesus. E ter-lhe-á agradecida, ia ter agradecido a obediência por ela ter morrido. Aliás, ter-lhe-á cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico da vitória, porque já tinha recebido a vitória de estar lá, né, com Jesus, morando com Jesus. Cântico da vitória. Assim que me teria rido de toda a sua força. Aí ela teria rido de toda a força, né, da obediência que ela tinha, que ela recebia a força dela, então levando ela à morte, ela ia rir, achar engraçado, muito bom por ter chegado, já está no paraíso, né? Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo. Eu não entendi esse olho resplandecente e belo. E uma voz que dizia, e aí tinha essa voz, e eu ter-me-á unido a ti e ter-me-á agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Aí eu acho que esse olho, não sei, Jesus, se é Jesus o olho, a voz seria de Jesus dizendo, o Pai, ou Pai eu deve ser, né? O olho dele, falando com ela, mostrando para ela que ele que ia rir pela vitória, né? Que a vitória seria dele, né? Sido minha a vitória. Teria sido a vitória dele. Eu ter-me-á unido a ti e ter-me agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. Mas a vitória seria do Pai. Então ele ia rir junto com ela também, se ela tivesse morrido, né? E eu, querida obediência, depois de nos termos rido juntos, ter-te-á deixado aos portões do paraíso. Então, se ela tivesse rido junto com ela, tivesse morrido, ela teria deixado para a obediência no portão do paraíso, para te dizer adeus, e dava adeus a ela, e não nos vermos mais, e assim não ter-me-á que ver mais contigo, e ter-me-á cuidado muito bem de não te deixar entrar. E daí ela ter o cuidado de não deixar a obediência entrar. Ela entrava e ia estar com o sumo bem no paraíso. Para ela seria a maior alegria, né, que ela queria. Para nós também, cada um de nós, se estamos na divina vontade, vivendo a divina vontade, ao estar junto com Jesus sempre, né, vai ser uma vitória muito grande, né, que é a maior vitória dada ao ser humano, é se deixar mover pela divina vontade, na vontade dela, vivendo, né, na divina vontade, como é a vontade dele, a divina vontade, no querer de Jesus, na obediência estada aqui nessa terra. Para ir morar nesse paraíso é preciso, nós queremos viver nessa obediência da vontade de Deus, na
divina vontade, né? Porque só nela encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E é isso que, que a divina vontade quer, ser conhecida aqui na terra. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.